Nicolau Maquiavel, o pensador da realidade política. Em um mundo onde a moralidade e a política frequentemente colidem, o nome se destaca como um farol de pragmatismo e realismo. Nicolau Maquiavel. Nascido em Florença, no coração do Renascimento italiano, Maquiavel não foi apenas um filósofo, mas um observador astuto da natureza humana e do poder. Suas ideias, muitas vezes mal interpretadas, continuam a provocar e a inspirar séculos após sua morte. Mas quem foi realmente o homem por trás de O Príncipe? Qual foi o contexto que moldou seu pensamento revolucionário? Prepare-se para mergulhar na vida de um dos pensadores mais influentes da história em A Arte da Perspicácia. 1. O palco do Renascimento. A Itália fragmentada. Para entender Maquiavel, precisamos primeiro compreender a Itália de seu tempo. O Renascimento, um período de efervescência cultural e intelectual, era também uma era de intensa fragmentação política. A Península Itálica não era um país unificado, mas um mosaico de cidades-estado rivais, como o Ducado de Milão, a República de Veneza, o Reino de Nápoles, os Estados Papais e, claro, a República Florentina, onde Maquiavel nasceu em 13 de maio de 1879. Essas potências estavam em constante disputa, frequentemente recorrendo a exércitos mercenários e intrigas diplomáticas. A riqueza dessas cidades as tornava alvos cobiçados pelas grandes potências europeias da época, como a França e a Espanha, que frequentemente invadiam o território italiano. A política era um jogo de xadrez complexo, onde a sobrevivência dependia da astúcia e da força. Florença, em particular, era um caldeirão de ideias e conflitos. Sob o domínio da poderosa família Médici, a cidade experimentava um florescimento artístico e intelectual sem precedentes. No entanto, a estabilidade era frágil. A morte de Lourenço de Médici, o magnífico 192 e a inaptidão de seu sucessor abriram as portas para a invasão francesa de Carlos IV, que culminou na expulsão dos Médici de Florença. Nesse vácuo de poder, emergiu a figura carismática de Girolamo Savonarola, um frade dominicano que pregava contra a corrupção da igreja e a ostentação da sociedade florentina. Savonarola estabeleceu um governo teocrático-democrático, prometendo uma nova era de pureza moral. No entanto, sua crescente autoridade e suas críticas ao Papa Alexandre VI levaram à sua excomunhão e, eventualmente, à sua prisão e execução em 498. Foi nesse cenário de instabilidade política e moral Nicolau Maquiavel, aos 29 anos, iniciou sua carreira pública. 2 de juventude e a formação do observador. Pouco se sabe sobre a juventude de Maquiavel antes de sua entrada na vida pública. Ele era o terceiro de 4 filhos de Bernardo e Bartolomé Adinelli. Embora sua família fosse de origem nobre, era empobrecida. Maquiavel iniciou seus estudos de latim aos 7 anos e, posteriormente, aprendeu também o ábaco e os fundamentos do grego antigo. Sua educação, comparada à de outros humanistas da época, foi considerada modesta, principalmente devido aos recursos limitados de sua família. Não há consenso sobre o que o levou à chancelaria em 498. Alguns sugerem que ele já havia trabalhado como auxiliar anteriormente, enquanto outros atribuem sua entrada à influência de um antigo professor, Marcelo Virgílio Adriani, que era secretário da primeira chancelaria. Independentemente de como chegou lá, essa posição seria crucial para sua formação como pensador político. 3. A segunda chancelaria. O diplomata e o analista político. Em 9 de junho de 498, Maquiavel foi nomeado secretário da segunda chancelaria da República Florentina. Essa era uma posição de grande responsabilidade, embora a primeira chancelaria lidasse com a política externa. A segunda chancelaria, onde Maquiavel atuava, era responsável por assuntos internos e militares, mas suas funções frequentemente se sobrepunham às da primeira. Durante seus 14 anos de serviço, Maquiavel desempenhou uma série de tarefas burocráticas e de assessoria política. Ele atuou como diplomata em diversas missões cruciais, que o colocaram em contato direto com os grandes líderes e as complexas realidades políticas da Europa. Ele viajou para a corte francesa, negociou com figuras poderosas como César Borgia, o Duque Valentino, e observou de perto as maquinações políticas dos estados italianos. Suas missões diplomáticas foram verdadeiras escolas de realismo político. Maquiavel testemunhou em primeira mão a ascensão e queda de líderes, a fragilidade dos acordos e a brutalidade da luta pelo poder. Ele observou como a virtude, a capacidade de um líder de agir com força, astúcia e determinação para alcançar seus objetivos, se entrelaçavam no destino dos estados. Foi a partir dessas experiências diretas, observando o comportamento de grandes nomes da época e as dinâmicas do poder, que Maquiavel começou a formular os postulados que viriam a ser a base de suas obras mais famosas. Ele não estava teorizando a partir de um gabinete, mas sim analisando a política como ela realmente era, com suas crueldades, traições e a constante busca pela manutenção do poder. 4. A queda e o exílio. O nascimento de O Príncipe. A carreira política de Maquiavel estava intrinsecamente ligada ao destino da República Florentina. Em 812, a sorte de Florença mudou drasticamente. Os Médici, com o apoio do Papa Júlio II e da Liga Santa, retornaram ao poder.
O governo republicano, do qual Maquiavel era um pilar, foi derrubado. 14. Com a restauração dos Médici, Maquiavel foi afastado de todos os seus cargos. Ele foi acusado de conspiração, preso e torturado. Embora tenha sido libertado, foi exilado para sua pequena propriedade em Sant'Andrea, em Percussina, nos arredores de Florença. Esse período de afastamento forçado da vida pública, longe das intrigas e da ação política que tanto amava, foi paradoxalmente o mais produtivo de sua vida intelectual. Foi durante esse exílio, em meio à frustração e à amargura por sua situação, que Maquiavel escreveu suas obras mais importantes. Em 513, ele começou a redigir sua obra-prima, O Príncipe. Este tratado, dedicado a Lourenço de Médici, o jovem, não era um manual de moralidade, mas uma análise fria e pragmática de como o poder é adquirido, mantido e perdido. Em O Príncipe, Maquiavel rompe com a tradição filosófica que idealizava o governante. Ele descreve a política como ela é, não como deveria ser, e argumenta que um príncipe deve estar disposto a usar a força, a astúcia e até mesmo a crueldade, se necessário, para garantir a estabilidade do Estado e a segurança de seus súditos. Suas ideias sobre a separação entre moral e política chocaram seus contemporâneos e deram origem ao termo maquiavélico, muitas vezes usado de forma pejorativa. Além de O Príncipe, Maquiavel também escreveu outras obras significativas durante seu exílio, como os discursos sobre a primeira década de Tito Livio, onde ele explora as virtudes da República Romana e a importância das instituições para a liberdade. Ele também escreveu A Arte da Guerra, um tratado sobre estratégia militar, e a História de Florença, Storie Fiorentini, uma análise da história de sua cidade natal. 5. O legado e as interpretações. Nicolau Maquiavel faleceu em 21 de junho de 127. Sem nunca ter recuperado plenamente sua posição política. No entanto, seu legado estava apenas começando. Suas obras, especialmente O Príncipe, foram amplamente lidas e debatidas, gerando controvérsia e admiração em igual medida. As interpretações de Maquiavel são diversas. Para alguns, ele é o mentor da tirania, o conselheiro do mal, o homem que ensinou os governantes a serem cruéis e dissimulados. Para outros, ele é um realista político, um pensador que desvendou a verdadeira natureza do poder, alertando sobre os perigos da ingenuidade e da idealização na política. Ele é visto como o pai da ciência política moderna, por ter analisado o Estado e o governo de forma empírica, baseada na observação e na experiência, e não em preceitos morais ou religiosos. 17. Conclusão. A vida de Nicolau Maquiavel foi um reflexo das turbulências de seu tempo. De diplomata influente a exilado e pensador, ele transformou suas experiências em uma análise atemporal do poder. Suas ideias, embora desafiadoras, nos convidam a uma reflexão profunda sobre a política, a liderança e a própria natureza humana. Em A Arte da Perspicácia, continuaremos a explorar essas e outras filosofias que nos ajudam a ver o mundo com mais clareza e discernimento. Qual a sua principal lição? A vida de Nicolau Maquiavel foi um reflexo das turbulências de seu tempo. De diplomata influente a exilado e pensador, ele transformou suas experiências em uma análise atemporal do poder. Suas ideias, embora desafiadoras, nos convidam a uma reflexão profunda sobre a política, a liderança e a própria natureza humana. Em A Arte da Perspicácia, continuaremos a explorar essas e outras filosofias que nos ajudam a ver o mundo com mais clareza e discernimento. Qual a sua principal lição?